Você vai aprender física, eu garanto. Olha aí, fera. A figura representa um sistema composto por uma rodana com um eixo fixo e 3 rodanas que são de eixo móvel. Então isso aí é uma talha exponencial e a gente tem uma relação aí que para cada polia móvel a gente vai multiplicando por 2 a força F aplicada na extremidade livre lá da corda. Só que o que ele diz não é relativo a esse desenho, olha só, presta atenção. Ele diz assim: considere um sistema análogo, só que com um maior número de rodanas, aí tem 3, então é um número maior, 4, 5, 6, 10, 200, não sei. E aí ele diz, com maior número de rodanas e cuja intensidade de F é inferior a 0,1 do peso R. Olha aí, eu tenho que aplicar uma força que vale menos de 0,1 do peso R. E aí ele pergunta qual o número de rodanas para poder manter em equilíbrio. Aí fala sério, né, fera? É muito fácil, acompanha aqui. Fera, ele está dizendo que a força F é menor que 0,1% de peso R. Reescrevendo isso, fera, é a mesma coisa que dizer que a força F é menor que 0,1 sobre 100 vezes o peso de R. Ora, a gente sabe que num sistema de polias em que eu tenho uma polia fixa e várias polias móveis acopladas uma à outra, a gente tem uma talha exponencial em que a gente faz a força R para equilibrar o sistema é igual à força que está lá do outro lado puxando o conjunto da talha, que no caso é o peso de R, sobre 2 elevado a N, onde N é o número de polias móveis. Olhando que esse F é esse F aqui, fera, eu vou ter isso aqui menor que 0,1 sobre 100. E isso é igual a PR. Ora, fera, PR de um lado simplifica com PR do outro. E eu vou ter 2 elevado a N passa para o membro direito, 100 passa para o esquerdo, 0,1 fica dividindo. Eu tenho então que 100 sobre 0,1 é menor que 2 elevado a N. 100 sobre 0,1 é 1000, fera. Então eu tenho que 1000 tem que ser menor que 2 elevado a N. Aí eu preciso saber as potências de 10, né, fera? De 2, né, fera? 2 elevado a 1 é 2, elevado a 2 é 4, elevado a 3 é 8, elevado a 4 é 16, aí vai dobrando. Elevado a 5 é 32, elevado a 6 é 64, elevado a 7 é 128, elevado a 8 é 256, elevado a 9 é 512, elevado a 10, atenção, fera, é igual a 1024. Então, 1000 é menor que 1024, que é 2 elevado a décima. Logo, qualquer valor de polias que tenha 10 ou mais já consegue fazer esse equilíbrio acontecer. Por isso, o número mínimo, já que a partir de 10 eu já tenho mais do que 1000 vezes, o número mínimo é exatamente 10 polias e por isso a alternativa correta é igual a C. Entenda que aqui é uma desigualdade, fera. Então eu pego o número mínimo como o primeiro a partir do qual essa desigualdade é válida. Então o primeiro valor da potência de 2 em que essa desigualdade é válida é 2 elevado a 10, que dá 1024. Por isso a alternativa correta, letra C de coisa fácil, questãozinha da UERJ,
para a galera aí que está se preparando para os vestibulares do Rio. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Olha aí, fera, questãozinha diferente em que usa polias móveis fixas de uma forma que não é a que a gente está usualmente acostumado. Não é no modelo de talha exponencial. Cuidado! Veja o que diz o texto. Diz assim: no sistema de roldanas indicado ao lado, conhecido como cadernal, um peso não mostrado na figura, na verdade uma massa que está pendurada, está equilibrando o peso total de 1000 gramas força. Fera, o fato de estar em unidade de grama força não deve preocupar você, porque todas as respostas também estão em grama força. Então você não precisa se preocupar com a unidade e sim com as quantidades. Aí ele diz que um fio de nylon sai do suporte inferior, lá do lado direito, olha com cuidado na figura, tem uma linha fina, e passa pelas 4 roldanas, daí o nome da denominação cadernal, tá certo? Quatre em francês é 4. Passando depois pela polia externa e chegando enfim ao pequeno corpo. Aí olha só, fera, cuidado. O valor desse peso pequeno vale. Fera, aqui a gente não tem uma multiplicação por 2, porque a gente não tem polias todas móveis. Mas a gente pode pensar o seguinte: do lado direito da polia maior, lá na última cordinha, a gente tem um fio só. Só que esse fio, quando passa pelo conjunto de polias, veja quantos fios estão apontados para cima do corpo de 1000 gramas força, fera. Olha aí com calma, a figura está meio apagada, mas a gente pode ver que tem, isso é uma foto, fera. Tem 1, 2, 3, 4, 5 imagens. Então, quando a gente tem 5 fios apontados para cima, cada um deles vai fazer a mesma tração que está sendo feita pelo fio do lado direito da primeira polia. Ora, então 5 vezes mais força para cima sobre o corpo de 1000 do que para cima do outro lado no corpo que a gente quer encontrar a massa. Ora, fera, se eu tenho então a vantagem mecânica igual a 5, porque eu estou multiplicando por 5 a força, eu preciso de um peso que seja 5 vezes menor para equilibrar o corpo. Se o peso do corpo que está equilibrado é de 1000, o outro tem que ser 5 vezes menor, 1000 dividido por 5, 200. Simples assim, fera. De novo, só para ficar bem claro. A vantagem mecânica nesse caso se dá pelo número de fios que tem puxando o corpo de 1000 gramas força. Se você olha para a figura, em cima do corpo de 1000 gramas força, eu tenho 5 fios. Todos eles vão estar puxando o corpo para cima, cada um deles fazendo uma força F. Do lado direito da figura tem um fio só onde está pendurado o outro corpo. Então esse outro corpo está equilibrado por uma força igual a F. O corpo maior é equilibrado por uma força 5F, o corpo menor é equilibrado por uma força F. Ou seja, o corpo menor é equilibrado com uma força 5 vezes menor. Se de um lado eu tenho uma massa que faz o peso ser 1000 gramas força, do outro eu tenho que ter 5 vezes menos. 1000 dividido por 5, 200. A alternativa correta, letra D, de detona, fera. Atenção e cuidado, essa aí foi legal.